Amados irmãos, hoje à noite, com muita alegria no meu coração, a gente está iniciando a partir de hoje uma série de estudos sobre oração. Como é que vai ser essa série de estudos? A gente vai estar, nesse primeiro momento, fazendo uma análise muito rápida, assim, bem geral, não vai ser nada muito profundo, sobre a oração do Pai Nosso, né? Eu vou me concentrar ali no livro de Mateus, a oração também aparece no livro de Lucas, mas vai ser um estudo assim bem en passant, bem por alto mesmo, para a gente animar o coração para esse motivo tão importante. Eu julguei assim, pedi a Deus orientação, e eu sei que é um momento muito importante de, como igreja, como batistas aqui no estado, como pessoas individualmente, a gente precisa voltar a valorizar a oração. Então hoje a gente vai fazer a abertura desse estudo. Vou pedir já para o Jeff colocar aí o nosso slide. E é uma série que a gente vai chamar então de A Oração do Pai Nosso, tá? A gente vai estar caminhando aí em uma das orações mais importantes que o Senhor nos ensinou. Vamos orar então? Vamos. Obrigado, Léo. Amém. Essa oração, essa série é um convite para o nosso coração, para a gente desacelerar um pouquinho da nossa vida, né? E a gente mais uma vez lembrar do que é importante, do que é mais importante. Nada pode ser mais importante na nossa vida espiritual do que o Pai, do que buscar a presença de Deus. Então vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Eu gosto de coisas muito práticas. Eu gosto de estudar a Bíblia, mas eu gosto de aplicar na vida diária. Então ore agora aí no seu lugar. Coloque agora o seu coração e peça: Senhor, vem nos ensinar, vem tocar nossas almas, que a gente saia daqui com o desejo de fazer mais por essa igreja, pelo Teu reino, na nossa vida individual, que a gente saia daqui tocado. Não é porque é um estudo que Deus não fala, Deus fala profundamente. Deus pode trazer mudança profunda na nossa vida. Basta que a gente creia, aplique o coração e deixe o Espírito Santo falar conosco. Senhor, como Tu nos ensinaste, eu quero chamá-lo de Pai. Pai Santo, olha nessa noite mais uma vez para nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui nesse terreno tão precioso, tão profundo, e nos dá vontade, como Moisés, Senhor, de tirar as chinelas, e quando nós estamos pisando nessa terra da oração, Senhor, como nós precisamos ainda aprender sobre Ti, sobre a comunhão com o Senhor, sobre a porta do céu que está aberta sobre nossas vidas. Esse é o nosso desejo nessa noite, Senhor. Essa é a nossa busca, é encontrar o próprio Deus nas palavras que falamos, é ter essa comunhão deliciosa, como diz o cantor cristão, da nossa alma com a luz. Abre os nossos ouvidos agora, Senhor. Toma o nosso coração e fala profundamente a cada um de nós, a começar da minha vida, Senhor. Eu peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos começar então? Meus irmãos, a gente vai começar por um estado de coração, por uma constatação, por uma definição que precisa estar muito clara na nossa vida. Nós precisamos aprender a orar. Então, nosso primeiro passo, eu denominei aqui, aprendendo a orar. Vamos lá, Jeff. Aí, aprendendo a orar. Quem de nós não precisa aprender? Né? Já existe uma frase bem famosa que eu já citei umas 150 vezes, mas vou repetir. Quem para de aprender, para de crescer. A oração se encaixa nessas nossas necessidades, meus irmãos. Ela é algo tão importante que uma vez os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Lá em Mateus, os discípulos, ao ver a vida de Jesus de oração, eles disseram: Mestre, ensina-nos a orar. E a grande surpresa é que o Senhor atendeu esse pedido. Jesus ensinou seus discípulos a orar, e o que Ele ensinou está aqui gravado para nós nos Evangelhos. E a gente vai se concentrar no que Jesus ensinou no Evangelho de Mateus. Pode passar, por favor, Jeff. O que nós vamos fazer
nessas próximas semanas, meus irmãos, é justamente isso. Pedir que Jesus nos ensine a orar. Esse é o meu desejo, eu espero que seja também o seu desejo. Espero que você se junte e tenha consciência disso. Cada vez que a gente estiver aqui nessas quintas-feiras, deve ser esse o nosso desejo, nos juntarmos ali com os discípulos e dizer sempre que a gente estiver passeando aqui nessa oração, a gente estiver olhando as palavras dessa oração: Senhor, ensina-nos a orar. Pode passar, Jeff. Nós não sabemos como orar, na verdade, meus irmãos. Essa é a primeira conclusão que nós precisamos. Romanos 8, 26 diz para a gente, vamos ler todo mundo junto para ficar bonito? E o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Meus queridos irmãos, a gente precisa começar desse jeito. A gente precisa começar ao caminhar no terreno da oração, reconhecendo o que o apóstolo Paulo já disse: nenhum de nós sabe orar. Não importa se você tem 5 meses de cristão, não importa se você tem 5 anos, se você vai fazer 40 anos, nós ainda precisamos aprender a orar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, ou aqui na nova versão transformadora, orar segundo a vontade do Espírito Santo. E por isso que Jesus deixou para a gente uma oração que a gente conhece por diversos títulos. A gente conhece essa oração como a oração dominical, ou a oração dos discípulos, ou a oração modelo. Tudo falando de que nós precisamos ainda ser aprendentes no terreno da oração. Precisamos aprender a orar. Então faça isso. Apesar de eu conduzir esse estudo durante essas semanas, eu estou aqui também como um aprendiz. Quando eu comecei a me desdobrar sobre esse estudo, voltou mais uma vez o desejo de que eu preciso aprender, Senhor. Eu preciso ser o primeiro a aprender a orar. Eu preciso aprender mais sobre oração. Eu preciso crescer na minha vida de oração. E eu peço que você faça isso, meu irmão. Que seja também o seu desejo. Eu sugiro que você tenha a mesma atitude. Esteja aqui como um aprendiz, como alguém que quer aprender a orar. Eu me arrisco a dizer, meus irmãos, que poucas coisas expressam o que é a vida do cristão nessa terra aqui como a oração. O apóstolo Tiago, lá na igreja primitiva, já foi conhecido como joelhos de camelo. Você sabia disso? De tanto orar, o irmão do Senhor Jesus desenvolveu uma camada mais grossa nos seus joelhos e ele ficou conhecido. O Tiago, que escreve a carta de Tiago na Bíblia, ficou conhecido como joelhos de camelo. O nosso grande pastor batista, Charles Spurgeon, ficou conhecido como o príncipe de joelhos. E olha só, pode passar, Jeff. Olha só o que é que diziam de Spurgeon. Diziam que quando ele orava, parecia que Jesus estava em pé ao seu lado. Quando a gente começa a se aproximar de alguns grandes luminares do Evangelho, a gente começa a repensar a nossa vida de oração. Uma vez, Lutero foi perguntado pelo seu barbeiro. Ele tinha um barbeiro chamado Pedro, conhecido como Pedro Barbeiro. E aí, na conversa com Lutero, o Pedro Barbeiro falou: Mestre Lutero, como é que você faz para orar? E aí o Lutero disse para o barbeiro o seguinte: eu vou escrever uma carta para você, tá? E aí ele escreveu uma carta de 40 páginas. E foi uma maravilha, porque essa carta virou um livro chamado Como Orar, que a gente tem traduzido para a língua portuguesa, editora Monergismo, Como Orar. E ali Lutero mostra como era a vida de oração, como aquele gigante gastava horas e horas orando. Olha só o que Lutero uma vez já disse: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas, e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar.
O que é que a gente precisa fazer com habilidade, com gosto? Orar, meus irmãos. Já disse o grande Lutero. Também já disse um grande pregador chamado Martin Lloyd-Jones, o pregador galês. Ele falou uma vez que para o cristão, para o homem de Deus, a oração é algo natural e quase instintivo. A oração é algo que expressa muito bem a relação entre o filho e o pai. Ele diz: mostre-me um homem que não ora muito, e eu lhes direi qual é o real problema desse homem. É que ele não conhece a Deus, não conhece Deus como seu pai. Esse é o problema. A gente tem diversas coisas no nosso dia a dia, tomando a nossa atenção. A gente tem muitas dificuldades, muitas dores, mas segundo Martin Lloyd-Jones, o nosso grande problema, o grande problema da nossa geração é porque a gente não ora. Estou lembrando também, não acrescentei aqui no estudo, mas um outro grande avivalista chamado John Wesley. John Wesley diz uma frase que me deixa com muita vergonha. Ele diz que ele acha que um cristão, ele acha pobre o estado do cristão que não ora pelo menos 4 horas por dia. Difícil, né? Esses homens estavam em estado de vida muito mais acima, muito mais além. Eles tinham uma compreensão da vida espiritual diferente de nós, meus irmãos. E a gente vai conversar sobre isso hoje à noite. A última fala que eu quero trazer é do nosso querido Tim Keller. Tim Keller foi um amado pastor presbiteriano que nos deixou, eu acho que há 3 semanas, né? Muito recentemente. Ele disse também que a oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis que tem para nós. É da vontade de Deus dar muitas das coisas que nós precisamos através da oração. Foi assim que Deus quis, diz o Tim Keller. Ele continua: aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que mais desejamos. É a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para, enfim, tratá-lo como um Deus. E aí vem a frase que você precisa anotar, do Tim Keller. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser nessa vida. Nós precisamos concordar com esses homens. Homens e mulheres de Deus tiveram vidas impactantes, diferentes, porque tiveram uma vida de oração profunda, dedicada, rica com o Senhor. Todos nós ainda precisamos aprender a orar. Amém? Isso nos leva para nosso segundo passo, meus irmãos. Nós precisamos entender para orar. Muito bem, então vamos agora entendendo para orar. Nós podemos começar, meus irmãos, entendendo como Jesus organizou a sua oração modelo. Você, se quiser, pode abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. A gente vai abrir muito nessas quintas-feiras Mateus capítulo 6, porque a gente vai ver cada palavra dessa no seu significado e as implicações que ela tem para a gente. Mateus capítulo 6. E a gente vê que a oração Pai Nosso começa a partir do versículo 9. Né? Mas, se você perceber, a sua Bíblia traz uma divisão aí a partir do versículo 5. Né? Jesus organiza a oração que ele ensina de uma maneira muito interessante. Né? Concentre-se aí dos versículos 9 até o versículo 13, a gente tem a chamada oração do Pai Nosso, que vai ser o que a gente vai estudar. De acordo com um grande comentarista chamado William Hendrickson, na oração do Pai Nosso, a gente pode ter uma divisão bastante visível, uma divisão bem tranquila. Pode voltar para lá, para o slide, Jeff, por favor. Vamos lá para o próximo. A gente tem pelo menos 4 divisões, né? 3 divisões, segundo o William Hendrickson, né? Vai diferenciar aí de comentarista para comentarista. Isso, estamos aí. Há uma invocação, a oração começa com um momento de invocação,
que a gente vai ver o que é, mas eu adianto que é o início ali, Pai Nosso, que estás nos céus. Depois a gente tem 6 petições seguidas, e no final a gente tem uma conclusão, que não deixa de ser um louvor a Deus. Então a gente tem esse quadro aqui, ó. A gente tem um quadro, pode passar o Jeff, por favor? A gente tem a oração do Pai Nosso de uma maneira bem esquematizada. Nós vemos que nós temos 2 grandes alvos aí na oração. Primeira parte da oração se concentra em quem, irmãos? Olha aí, já estamos começando a notar algumas coisas interessantes, né? A primeira parte da oração, nós temos toda concentrada em Deus. Dos 6 pedidos, 3 se referem a Deus. Seu nome, seu reino, sua vontade, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois, a oração termina aqui conosco, né? Mais uma vez, muito interessante a oração do Pai Nosso, né? Nosso pão, não é? Senhor, o meu pão de cada dia. Não. Nosso pão, nossas dívidas, nosso adversário. A gente tem aqui, de uma maneira bem resumida, bem gráfica, né, os 2 grandes momentos da oração: glória de Deus e necessidades humanas. Tá? Existem diversas maneiras de estudar a oração, mas a gente vai se concentrar aqui, como a gente está fazendo uma visão bem rápida, panorâmica, a gente vai se concentrar nos pontos mais importantes da oração do Pai Nosso. Mas eu queria já que você notasse aí que a partir de hoje já dá para a gente sair daqui repensando a nossa oração. Quando você chega em casa, ou quando você está orando, ou quando você está na fila do banco, enfim, a primeira coisa que deve vir à nossa mente não é a petição. Não imagine, não pense na oração como um botão para a gente ter atendido os nossos desejos, as nossas necessidades. Ai, meu Deus do céu, me ajuda aqui. Não. A oração sempre começa com a glória de Deus. A gente deve estar sempre procurando primeiro entrar da maneira correta diante do Pai. Mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso, então vamos seguindo aqui. A gente chega então no nosso 3º e último estágio dessa noite. Preparando-se para orar. Preparando-se para orar. Sim, meus irmãos. O Senhor Jesus, antes de falar o que está no versículo 9 até o versículo 13, ele começa aqui no versículo 5, quando vocês orarem, então ele prepara o terreno, você está vendo aí na Bíblia, Jesus começa a fazer algumas considerações antes mesmo de nos ensinar a orar. Nós precisamos ter algumas atitudes antes de orar, e Jesus faz isso aqui no versículo 5 até o versículo 8, falando de um comportamento errado da época deles. Você já ouviu falar, você sabe do que é que eu estou falando, do comportamento dos fariseus. Os fariseus eram uma seita, era um grupo religioso muito piedoso do tempo de Jesus. E Jesus os usa como mau exemplo de oração. Veja só, os fariseus oravam todos os dias. Na verdade, os judeus oravam todos os dias. Existiam 3 momentos principais para a oração: 9 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Orações diferentes. De manhã era o chamado Shema, que se concentrava ali no que era a declaração de fé dos judeus. À noite existiam as chamadas 18 orações, que era um grupo de orações judaicas que falavam de diversas áreas da vida, como diz o William Berkeley. O fariseu jejuava 2 vezes por semana, toda semana. Terça e quinta era dia de jejum. Toda vez que um fariseu pecava, quebrava o mandamento da lei, eles se arrependiam e eles iam fazer as lavagens cerimoniais. Então, meus irmãos, quando a gente está falando de fariseu, a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa repensar a nossa vida, porque esses homens foram muito religiosos e ainda assim Jesus está dizendo: não orem como eles. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E aí Jesus começa então a fazer algumas considerações. Vamos ver aqui em Mateus 6:6.
Mas quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Jesus começa tratando o terreno da oração, preparando o nosso coração. A gente não entra na oração de qualquer jeito, a gente não vai à presença do Pai de todo jeito, porque a gente não faz isso com ninguém. Quando você está indo na casa do seu filho, do seu vizinho, você pede licença, você se prepara. Quando você vai entrar na casa ou quer acessar uma figura, uma autoridade, você marca horário. Nós não temos horário marcado, mas o Senhor Jesus está ajeitando os nossos pensamentos, o que está acontecendo no nosso coração, para a gente orar, para a gente estar diante de Deus. Os hipócritas oravam para serem vistos, para serem admirados, mas o Senhor Jesus disse que os filhos têm uma atitude diferente. Nessa noite, para a gente fechar esse primeiro estudo, essa primeira parte, nós vamos ver as 3 afirmações que a gente pode tirar aqui dessa frase de Jesus, dessa declaração de Jesus no versículo 6. Primeiro ele diz o seguinte, vamos lá, Jeff, aí. Quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Essa é a primeira orientação de Jesus. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, não é que a gente só ora, de fato, quando está no quarto, né? Ai, meu Deus do céu, onde é que eu vou achar um quarto agora se eu estou com vontade? Não é essa a ideia. A ideia de Jesus não é um quartinho de oração. Eu vou separar na minha casa um lugarzinho. Não. A ideia do quarto, ela está em contraposição à atitude dos fariseus. Os fariseus gostavam de sentar nos primeiros lugares dos templos, ficar nas esquinas movimentadas, né? E fazerem altas orações para serem vistos, né? Com palavras bonitas, né? O Senhor Jesus está dizendo que a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa ter um local, na verdade, está apontando para um coração, para uma disposição interior, para uma atitude de alma. É preciso escolher algo discreto, um momento seu com Deus. Então, não é o quartinho necessariamente. A ideia desse lugar secreto é uma disposição íntima do coração, que a gente pode resumir em não procure ser notado. O que é oração? É um momento seu com Deus. É um momento privativo, íntimo, que ninguém precisa saber. Então, quando Jesus diz, quando você orar, cada um vai para o seu quarto, pode ser na cozinha, pode ser na sala, pode ser no terraço, contanto que seja um momento privativo seu com Deus. O lugar secreto não é tanto lugar, quanto é uma atitude do coração. Uma disposição de estar sinceramente, de fechar, como a gente vai ver aqui no segundo, já estou adiantando, né? De colocar-se de maneira sincera, de não precisar de nenhum estímulo, de estar sozinho com Deus. Então é a atitude do coração. Em segundo lugar, o Senhor Jesus continua dizendo, feche a porta. Mas eu já estou no quarto, Jesus. Eu preciso fechar a porta. O que Jesus está querendo dizer com fechar a porta? Meu Deus, como eu brinquei com o pessoal no domingo de manhã, né, na sala de maturidade cristã. A gente também viu esse versículo lá. Eu esqueci a porta do quarto aberta, orei com a porta aberta, Jesus não escutou minha oração. Não é isso, meus irmãos. Fechar a porta aqui é que Jesus está tornando ainda mais íntimo esse momento. Sabe por quê? Porque a gente pode entrar no lugar secreto e ainda assim tornar público o que está acontecendo lá. Deixa eu falar de uma maneira que a gente possa entender mais. Vamos completar então a ideia aqui. A ideia da porta fechada é deixar o mundo do lado de fora e estar sozinho com Deus. Temos muitas pessoas hoje, eu acho que um dos nossos principais problemas nas nossas igrejas hoje é que a gente está perdendo a dimensão privada, íntima da nossa religiosidade. A gente tem igrejas cheias, a gente tem cultos maravilhosos, espetáculos, isso não estou recriminando isso. É muito bom, é importante. Mas o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que a vida
privada, a vida íntima, vem antes da vida pública de oração. E o que está acontecendo hoje? Tem pessoas que no culto levantam as mãos, cantam, choram, se derramam, mas em casa não acontece isso. Não acontece. É uma vida de intimidade com Deus movida a solo de guitarra. Mais uma vez, não estou recriminando. É bom, é gostoso, faz. O ambiente público é necessário, mas Jesus está invertendo a ordem, meus irmãos. Como diz, quem é que disse aqui, meu Deus? Foi o Tim Keller, né? Esse aqui é o teste da sua integridade espiritual. Quer saber se você está bem com Deus? Veja a sua vida íntima de oração, como é que está. O que a gente faz aqui só externa o dia a dia com Deus. E aí, eu também quero falar sobre a porta fechada nesse sentido. Tem muita gente hoje, a gente está caindo num grande perigo. Por exemplo, esse instrumento aqui da câmera, da transmissão do culto é ótimo, é uma maravilha, é maravilhoso, mas a nossa igreja está correndo, nossa no sentido do nosso tempo, né? A gente está correndo um risco muito grande que os irmãos de antigamente não corriam. Sabe que risco é esse, meus irmãos? É a exposição midiática. Tudo é uma story, tudo é uma selfie, né? Então a pessoa vai fazer a devocional dela. Sabe o que é isso? Você está abrindo a porta do seu lugar secreto. O Senhor Jesus disse que quando a gente for orar, vá para o seu momento secreto e feche a porta, que ninguém saiba. E infelizmente, hoje as nossas igrejas estão se perdendo na sua espiritualidade, porque estão fazendo espetáculo da vida privada, da vida devocional com Deus. Isso é um alerta para mim e para você também, meus irmãos. A gente precisa fechar a porta da exposição. O momento da oração é um momento meu com o Senhor. Ninguém precisa saber. É muita coisa. O Warren Wiersbe diz o seguinte: muitos pregadores estão também caindo nesse erro de fechar a porta, porque eles quando vão pregar, eles acabam abrindo a intimidade e vão dizer: olha, hoje eu fiquei 5 horas orando, e quando eu estava preparando ali o sermão. Isso também é abrir a porta do lugar secreto. Quando você for orar, não faça como os hipócritas. Está percebendo o significado do texto, meu irmão? É o mesmo. Jesus está no mesmo pensamento ali. O que a tua mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. A nossa espiritualidade é o inverso da espiritualidade da religião, da falsa religião. A gente não precisa tocar trombeta sobre o que está acontecendo. E aí, em terceiro momento, o Senhor Jesus disse: ore ao seu Pai em segredo. Meu Deus, quanto segredo, tanto segredo. Vai para o quarto secreto, fecha a porta em segredo. É verdade. Jesus está dizendo aqui que o objetivo da nossa oração tem que ser o Pai. Por que eu oro? Porque eu quero, antes da bênção, antes de resolver o meu problema, eu quero ter certeza que a minha comunhão com Deus está em dia, que Ele está comigo. O que a gente busca na oração é o próprio Deus, é estar com o nosso próprio Deus. Orar é uma relação com o Pai. Ele não apenas observa em segredo, mas Ele está em segredo. É isso que diz o texto ali: ore ao teu Pai que está ali no lugar secreto com você, na sua intimidade, porque Ele observa você em segredo, e aquele Pai que está te vendo em segredo, Ele vai te recompensar. Em outras palavras, é o Pai em secreto, invisível, que enche todo lugar secreto com a sua presença. Quando nós nos colocamos de maneira íntima, fechando as portas, as câmeras, as outras intenções, quando a gente se coloca diante de Deus, o Pai tem desejo, amor, prazer em nos recompensar, porque
é essa a vontade do Pai. E aí a gente termina, meus irmãos, com 3 lições práticas, na verdade 3 aplicações para nós. Primeira delas, vamos lá. Diante do que a gente viu, ore com a mente preparada e com o coração sincero. A gente viu que não começamos ainda a ver a oração do Pai Nosso. A gente viu apenas o versículo 6. Mas o versículo 6 é sobre como preparar o coração para orar. Quando você for orar, prepare o coração. Quais são os pensamentos que estão na mente? Talão de cheque. Vai para o lugar secreto, vai para o teu quarto, vai para fazer o link com Deus. Eita, meu Deus do céu. Silencia, fecha a porta também aqui, né? Não adianta ir para o quarto, para o lugar secreto e aqui plim, plim, plom, plá, plá. Fecha a porta. Se concentra e com um coração sincero. O que é que você quer ali diante de Deus em oração? Segunda lição. Busque estar sozinho com o seu Pai. Como nós precisamos disso, meus irmãos. Como a nossa geração está precisando voltar a fazer isso. Como eu preciso voltar a fazer isso. Estar sozinho diante do Pai. Se não acontecer esse momento secreto aqui, é que não vai acontecer, meu irmão. A gente não pode inverter o carro na nossa vida espiritual. A gente precisa buscar esse momento de intimidade, de estar sozinho com o nosso Pai. E terceiro, permita que o Pai encha a sua vida íntima com a presença dEle. E o Pai que está em secreto te recompensará. E nós, meus irmãos, essa noite temos esse desejo que durante essa caminhada que a gente vai fazer aqui na oração do Pai Nosso, nosso coração se sinta desejoso de estar diante de Deus, de voltar à simplicidade, a ter mais uma vez o desejo de criança. Senhor, eu não sei orar como convém. Senhor, eu não tenho orado como eu deveria orar. Mas uma coisa eu quero, Senhor, eu quero hoje colocar o meu coração para aprender a orar contigo. Que esse seja o nosso caminho, que esse seja o nosso desejo nessa noite, amém? Vamos fazer mais uma oração? Pai, nessa noite nós te oramos, porque o Senhor quer ter comunhão conosco. O Senhor abriu essa porta do céu através da oração. E o Senhor nos ensina a chegar à Tua presença. O Senhor nos convida a estar em Tua presença. E o Senhor promete que o Senhor nos abençoará com Tua presença, Pai. Eu peço, Senhor, que nesses dias, enquanto a gente caminhar nessa oração tão profunda, que ela se agarre ao nosso coração, que o nosso coração deseje, Senhor, fazer destas palavras, Pai, as palavras que saem sinceramente da nossa alma. Eu peço, Senhor, que nesses dias o Senhor venha tocar o coração da Tua igreja, para que a gente volte a orar intensamente ao Senhor. Que a gente lembre desse momento a cada minuto, quando acordar de manhã, quando estivermos sentados, levantados, na hora da refeição, antes de dormir, que nós lembremos, ó Deus, que orar é desfrutar da presença do Pai. É poder estar diante do Ser Todo-Poderoso e chamá-lo de amigo, de Deus, de Senhor, de amável, de doce, principalmente, como Tu nos ensinaste, chamá-lo de Pai. Nos abençoa, Senhor. Transforma o nosso coração, prepara a nossa vida, Senhor, para que a gente tenha vidas mais dedicadas a Ti. Em nome de Jesus. Amém.